Senhoras e senhores, temos a impressão de que avançamos depressa demais. Recuemos um pouco. Antes de empreendermos nossa recente tentativa de superar a dificuldade da deformação do sonho mediante nossa técnica, havíamos dito a nós mesmos que melhor seria circundá-la, atendo-nos àqueles sonhos em que a deformação não se apresenta ou se mostra em grau mínimo, caso existam sonhos assim. De novo, isso representa um desvio na linha evolutiva de nosso conhecimento, uma vez que, na realidade, só notamos a existência dos sonhos livres de deformação depois de termos empregado com coerência nossa técnica interpretativa e de havermos efetuado análises completas dos sonhos deformados. Os sonhos que procuramos se acham nas crianças. Eles são curtos, claros, coerentes, fáceis de entender e inequívocos. E, no entanto, são indubitavelmente sonhos. Não creiam os senhores que todos os sonhos infantis são dessa mesma natureza. Também a deformação do sonho tem início bem no começo da infância. Já se registram sonhos de crianças de 5 a 8 anos que traziam em si todas as características dos posteriores. Se, contudo, os senhores se limitarem ao período que vai desde o início da atividade psíquica reconhecível até o 4º ou 5º ano de vida, reunirão uma série de sonhos possuidores do caráter que se pode chamar de infantil, podendo ainda encontrar exemplos isolados desses mesmos sonhos nos anos finais da infância. Na verdade, sob certas condições, até pessoas adultas têm sonhos idênticos àqueles típicos da infância. Desses sonhos infantis, podemos extrair com grande facilidade e grau de certeza esclarecimentos acerca da natureza do sonho que, segundo esperamos, hão de se mostrar decisivos e de validade universal. Para a compreensão desses sonhos, não é necessário realizar nenhuma análise e tampouco empregar uma técnica. Não precisamos questionar a criança que conta seu sonho. Mas é preciso acrescentar algumas informações de sua vida. Sempre deparamos com uma experiência vivida no dia anterior a nos explicar seu sonho. O sonho é a reação da vida psíquica durante o sono a essa experiência vivida durante o dia. Vejamos alguns exemplos a fim de neles basear conclusões ulteriores. Um menino de 22 meses deve dar de presente de aniversário uma cesta de cerejas. Claramente, ele o faz muito a contragosto, embora tenham-lhe prometido que ele próprio ganharia algumas delas. Na manhã seguinte, ele conta seu sonho. Hermann comeu todas as cerejas. B. Uma menina de 3 anos e 3 meses atravessava o lago pela primeira vez. Na hora de desembarcar, ela se recusa a deixar o barco e chora copiosamente. Para ela, a viagem de barco parece ter passado rápido demais. Na manhã seguinte, essa noite estive no lago. Por certo, podemos complementar. Essa viagem durou mais tempo.
C. Um garoto de 5 anos e 3 meses participa de uma excursão ao Eschental, junto a Hallstatt. Tinha ouvido falar que Hallstatt ficava no sopé da Dachstein, montanha pela qual demonstrara grande interesse. Da casa, no Aussee, tinha uma bela vista da Dachstein e, com o binóculo, podia-se ver lá no topo a cabana de Simony. O menino se empenhara repetidas vezes para conseguir avistar a cabana com o binóculo. Não se sabe com que resultado. A excursão começou em um clima alegre, de muita expectativa. Sempre que uma nova montanha surgia, o garoto perguntava: "Essa aí é a Dachstein?" Seu humor ia piorando à medida que recebia um não como resposta, até que se calou de vez e não quis seguir a pequena trilha até a cachoeira. Acharam que estava cansado demais, mas na manhã seguinte ele relatou com grande felicidade: "Esta noite sonhei que estivemos na cabana de Simony." Havia sido com essa expectativa, portanto, que ele tomara parte na excursão. Acerca dos detalhes, relatou apenas o que tinha ouvido antes. Até lá em cima, são 6 horas subindo degraus. Estes 3 sonhos bastam para nos fornecer todas as informações desejadas. 2. Vemos que esses sonhos infantis não são desprovidos de sentido. São atos psíquicos compreensíveis e plenamente válidos. Lembrem-se do que lhes disse inicialmente sobre o juízo da medicina acerca dos sonhos. A comparação com dedos não versados em música deslizando sobre as teclas do piano. Não escapará aos senhores quão radicalmente esses sonhos infantis contrariam aquela concepção. Seria, contudo, demasiado peculiar que justamente a criança seja capaz de feitos psíquicos plenos durante o sono, enquanto um adulto se contenta com reações semelhantes a espasmos. Temos, ademais, todas as razões para acreditar que a criança goza de um sono melhor e mais profundo. 3. Esses sonhos são isentos de deformação e, por isso, não requerem trabalho interpretativo. Aqui, os sonhos manifesto e latente coincidem. Assim, a deformação não é a essência do sonho. Suponho que isso tira um peso do coração dos senhores. Todavia, examinando-os mais de perto, admitiremos haver uma porçãozinha de deformação. Certa diferença entre conteúdo onírico manifesto e pensamentos oníricos latentes também nesses sonhos. 4. O sonho infantil é a reação a uma experiência vivida durante o dia que deixou algum arrependimento, algum anseio ou um desejo não realizado. O sonho traz a realização direta, não encoberta, desse desejo. Pensem agora em nossas explicações sobre o papel dos estímulos corporais externos ou internos como perturbadores do sono e incitadores de sonhos. Chegamos a ele por meio de fatos absolutamente seguros, mas não logramos elucidar dessa maneira senão uma pequena quantidade de sonhos.
Nesses sonhos infantis, nada aponta para a influência de tais estímulos somáticos. Nisso não temos como nos equivocar, uma vez que os sonhos são inteiramente compreensíveis e fáceis de apreender em sua totalidade. Nem por isso, contudo, é necessário que desistamos da etiologia dos estímulos no sonho. Podemos tão somente nos perguntar por que, desde o início, nos esquecemos de que, além dos corporais, há também estímulos psíquicos perturbadores do sono. Sabemos, afinal, que devemos a tais excitações a perturbação do sono do adulto, na medida em que elas o impedem de produzir a disposição psíquica para o sono, ou seja, a retirada do interesse do mundo. Ele não quer interromper a vida, preferindo antes dar continuidade ao trabalho nas coisas que o ocupam, razão pelo qual não adormece. Para a criança, tal estímulo psíquico perturbador do sono é o desejo não resolvido, ao qual ela reage com o sonho. 5. Daí chegamos, pelo caminho mais curto, a uma informação importante sobre a função do sonho. Como reação ao estímulo psíquico, ele precisa ter o valor de uma resolução desse estímulo, a fim de que este possa ser eliminado e o sono possa prosseguir. De que forma o sonho possibilita dinamicamente essa resolução, ainda não sabemos. Mas já podemos perceber que o sonho não perturba o sono, como ele é acusado de fazer. Ele é, antes, o guardião do sono, o eliminador das perturbações ao sono. Embora acreditemos que teríamos dormido melhor se não fosse pelo sonho, estamos errados. Na realidade, sem o auxílio do sonho, não teríamos nem sequer dormido. É mérito do sonho que tenhamos dormido bem. Ele não deixa de nos incomodar um pouco. Da mesma forma como o guarda noturno com frequência é obrigado a fazer algum ruído enquanto dá caça aos perturbadores da paz, desejosos de nos acordar com seu trabalho. 6. Que um desejo seja o causador do sonho, que a realização desse desejo seja o conteúdo do sonho, é uma de suas características principais. A outra característica, igualmente constante, é que o sonho não apenas dá expressão a um pensamento, mas apresenta, sob a forma de uma experiência alucinatória, aquele desejo como realizado. Quero atravessar o lago, diz o desejo que enseja o sonho. O sonho em si tem por conteúdo: estou atravessando o lago. Portanto, uma diferença entre os sonhos latente e manifesto, uma deformação do pensamento onírico latente, está presente também nesses simples sonhos infantis. Trata-se da transformação do pensamento em experiência vivida. Na interpretação do sonho, cumpre, sobretudo, desfazer essa alteração. Caso isso venha a se confirmar como uma característica das mais gerais do sonho, então o fragmento relatado anteriormente, vejo meu irmão dentro de uma caixa, não se traduz por meu irmão se restringe, e sim por eu gostaria que meu irmão se restringisse, meu irmão precisa se restringir.
Das duas características gerais do sonho apresentadas aqui, a segunda tem obviamente mais chance de ser aceita sem contestação do que a primeira. Apenas mediante investigações bastante abrangentes poderemos assegurar que o causador do sonho há de ser sempre um desejo e não uma preocupação, uma intenção ou uma recriminação. Isso, no entanto, não afetará a outra característica, a de que o sonho não reproduz simplesmente esse estímulo, mas o anula, elimina, resolve, por meio de uma espécie de experiência vivida. 7. A partir dessas características do sonho, podemos retomar a comparação do sonho com o ato falho. Nesse último, diferenciamos a tendência perturbadora daquela que sofreu perturbação, constituindo o ato falho um compromisso entre ambas. O sonho insere-se nesse mesmo esquema. A tendência que sofreu perturbação só pode ser a tendência a adormecer. A tendência perturbadora é substituída, nesse caso, pelo estímulo psíquico, ou, digamos, pelo desejo que demanda resolução. Porque não identificamos até o momento nenhum outro estímulo psíquico perturbador. Também o sonho é resultado de um compromisso. As pessoas dormem, mas experimentam a eliminação de um desejo. Satisfazem um desejo, mas, ao mesmo tempo, prosseguem com o sono. Ambas as coisas são, em parte, realizadas e, em parte, abandonadas. 8. Os senhores se lembram de que, anteriormente, nutrimos a esperança de obter acesso à compreensão dos problemas do sonho a partir do fato de que certas construções fantasiosas e bastante transparentes para nós são chamadas de sonhos diurnos. Esses sonhos diurnos são, na verdade, realizações de desejos ambiciosos e eróticos, que nos são bem conhecidos. Mas, ainda que vividamente representados, são desejos pensados, jamais vividos de forma alucinatória. Das duas características principais do sonho, os sonhos diurnos mantêm, portanto, aquela de que temos menos segurança, ao passo que a outra está ausente, porque depende do sono e não é realizável no estado de vigília. O uso da língua nos dá, pois, um sinal de que a realização do desejo é característica central do sonho. Paralelamente a isso, se a experiência vivida no sonho é apenas imaginação transformada, possibilitada pelas condições do sono, ou seja, um sonhar diurno-noturno, compreende-se de pronto que o processo de formação do sonho logra eliminar o estímulo noturno e proporcionar satisfação, uma vez que também o sonho diurno é atividade ligada à satisfação e que só cultivamos por causa dela. Além desse, outros usos da língua se manifestam na mesma direção. Conhecidos provérbios alemães dizem que o porco sonha com bolotas de carvalho e o ganso com milho. Ou perguntam com que sonha a galinha: com milho. Os provérbios, portanto, descem ainda mais, indo da criança ao animal, e afirmam que o conteúdo do sonho é a satisfação de uma necessidade.
Muitos usos idiomáticos parecem sugerir o mesmo, como quando se diz da beleza que ela é de sonho. Ou quando afirmamos coisas como nem em sonho eu teria pensado nisso. Ou nem em meus sonhos mais ousados eu teria imaginado. Nisso, o uso da língua toma evidente partido. É verdade que existem também sonhos angustiantes e sonhos de conteúdo embaraçoso ou indiferente, mas estes não serviram de estímulo à língua. Embora ela reconheça a existência de sonhos ruins, o sonho em si é, para ela, apenas a doce realização de um desejo. Tampouco encontramos um provérbio que nos assegure que o porco ou o ganso sonham com a própria morte. Naturalmente, é inconcebível que o caráter de realização do desejo exibido pelo sonho não tenha sido notado pelos autores que escreveram sobre o assunto. Na verdade, muitas vezes esse caráter foi mencionado, mas a ninguém ocorreu reconhecê-lo como uma característica geral e fazer dele a pedra angular para a explicação dos sonhos. Bem podemos imaginar o que nos impediu de tomar esse caminho, e falaremos sobre isso em mais detalhe. Mas vejam os senhores toda a gama de explicações que extraímos da consideração dos sonhos infantis, e quase sem esforço nenhum. Depreendemos deles a função do sonho como guardião do sono, seu surgimento a partir de duas tendências concorrentes, das quais uma permanece constante, a demanda pelo sono, ao passo que a outra almeja satisfazer um estímulo psíquico. A prova de que o sonho é um ato psíquico pleno de sentido. Suas duas características principais: a realização do desejo e a vivência alucinatória. E, ao descobrir tudo isso, quase podemos nos esquecer de que estávamos fazendo psicanálise. A parte a ligação estabelecida com os atos falhos, nosso trabalho não exibiu nenhum cunho especificamente psicanalítico. Qualquer psicólogo que nada saiba dos pressupostos da psicanálise poderia ter nos fornecido o mesmo esclarecimento acerca dos sonhos infantis. Por que nenhum o fez? Se só existissem sonhos como os infantis, o problema estaria resolvido. Nossa tarefa teria sido cumprida. E, aliás, sem inquirir o sonhador, sem recorrer ao inconsciente e sem fazer uso da livre associação. Aí está, evidentemente, a tarefa ainda a cumprir. Repetidas vezes já nos ocorreu de características dadas como de validade geral se confirmarem apenas em certo tipo e certa quantidade de sonhos. Para nós, trata-se, assim, de saber agora se as características gerais depreendidas dos sonhos infantis são mais duradouras, se elas valem também para os sonhos não transparentes, cujo conteúdo manifesto não permite reconhecer nenhuma relação com algum desejo diurno que restou. Acreditamos que esses outros sonhos sofreram uma abrangente deformação e, por isso, não podem ser avaliados de pronto. Imaginamos também que, para o esclarecimento dessa transformação, vamos precisar da técnica psicanalítica, da qual podemos prescindir na recém-adquirida compreensão dos sonhos infantis.
Existe, todavia, ainda uma classe de sonhos que não se mostram deformados e que, como os infantis, podem facilmente ser reconhecidos como realizações de desejos. São aqueles que, ao longo de toda a vida, são provocados por necessidades somáticas imperativas, como a fome, a sede, a necessidade sexual, ou seja, realizações de desejos como reação a estímulos somáticos internos. Assim, anotei um sonho de uma menina de 19 meses que consistia em um cardápio do qual constava também o nome dela. Ana F., morangos, morangos silvestres, ovos mexidos, mingau, como reação a um dia de jejum motivado por um problema digestivo. Problema este que fora relacionado à fruta que figura 2 vezes no sonho. Ao mesmo tempo, sua avó, cuja idade somada à da neta perfazia 70 anos, precisara jejuar um dia inteiro em razão do transtorno de um rim flutuante. E na mesma noite sonhou que, convidada à casa de alguém, lhe haviam servido os melhores petiscos. Observações feitas em prisioneiros obrigados a passar fome e em pessoas que sofreram privações em viagens e expedições ensinam que, sob tais condições, são constantes os sonhos em que figura a satisfação de tais necessidades. É o que, em Antarctic, Otto Nordenskiöld relata sobre a tripulação que passou o inverno com Willy. Abro aspas. Bastante característico da direção tomada por nossos pensamentos mais íntimos eram nossos sonhos, que jamais haviam sido tão vívidos e numerosos como agora. Mesmo aqueles dentre nossos camaradas que, em geral, quase nunca sonhavam, tinham agora, pela manhã, quando trocávamos nossas últimas experiências nesse mundo da fantasia, longas histórias para contar. Todas elas tratavam do mundo exterior, agora tão distante de nós, embora com frequência adaptadas à nossa situação atual. Na maior parte das vezes, nossos sonhos giravam em torno de comida e de bebida. Um de nós, que se distinguia por participar de grandes almoços noturnos, estava felicíssimo quando, de manhã, podia contar que tinha feito uma refeição de 3 pratos. Outro sonhava com tabaco, com montanhas inteiras de tabaco. E outros ainda com um navio que, a toda vela, se aproximava pelo mar aberto. Menção aqui merece também um outro sonho. O carteiro vem trazer a correspondência e dá uma longa explicação sobre por que ela demorou tanto a chegar. Ele a teria entregado no endereço errado e somente depois de muito esforço havia conseguido reavê-la. É claro que, durante o sono, nos ocupávamos de coisas ainda mais impossíveis, mas a falta de fantasia em quase todos os sonhos, tanto os que eu próprio sonhei como aqueles que me contaram, era bastante notável. De certo, seria de grande interesse psicológico que todos esses sonhos tivessem sido anotados. Mas é fácil compreender o quanto ansiávamos pelo sono, uma vez que ele podia nos oferecer o que cada um de nós mais ardentemente desejava. Fecho aspas. Cito ainda uma passagem extraída de Duprel. Abro aspas. Mungo Park, perto de morrer de sede em viagem pela África, sonhava sem cessar com os vales e as pradarias abundantes em água de sua terra natal. Da mesma forma, Trenck, atormentado pela fome na fortaleza de Magdeburgo, via-se cercado de opulentas refeições. E George Bach, que participou da primeira expedição de Franklin,
sonhava constante e regularmente com ricos banquetes, enquanto, em consequência de terríveis privações, aproximava-se da morte por inanição. Fecho aspas. É comum que, vítima de sede soturna, uma pessoa que tenha degustado pratos de forte tempero durante o jantar sonhe estar bebendo. No sonho, é de certo impossível resolver uma necessidade mais forte de comida ou bebida. O sonhador acorda sedento e precisa, então, tomar água de verdade. Na prática, é insignificante o que o sonho opera nesse caso. Mas não menos claro é que ele surge com o propósito de prescrever o sono do estímulo que complete ao despertar e a ação. Com frequência, porém, tratando-se de necessidades menos intensas. Sonhos de satisfação, então, bastam para superá-las. Também sob a influência de estímulos sexuais, o sonho proporciona satisfação, mas esta revela peculiaridades dignas de nota. Em razão de a pulsão sexual ser um pouco menos dependente de seu objeto do que a fome e a sede, a satisfação nos sonhos em que há poluição pode ser real. Em virtude de certas dificuldades na relação com o objeto, as quais mencionaremos mais adiante, é muito comum que essa satisfação real se vincule a um conteúdo onírico obscuro ou deformado. Como notou Otto Rank, essa peculiaridade dos sonhos que apresentam poluição os torna objetos propícios para o estudo da deformação do sonho. Nos adultos, aliás, todos os sonhos motivados por necessidade costumam conter, além da satisfação, algo que provém de fontes estimuladoras puramente psíquicas e que, para sua compreensão, demandam interpretação. De resto, não é nosso desejo afirmar que os sonhos de realização de um desejo dos adultos, moldados à semelhança dos infantis, só ocorrem como reação às necessidades imperativas já mencionadas. Conhecemos também sonhos curtos e claros dessa mesma natureza, influenciado por certas situações dominantes, os quais provêm de fontes estimuladoras indubitavelmente psíquicas. Assim é, por exemplo, com os sonhos de impaciência. Quando alguém já fez os preparativos para uma viagem, uma apresentação teatral que lhe é importante, uma palestra ou uma visita e sonha, então, com a realização antecipada de sua expectativa. Ou seja, na noite anterior ao evento, vê-se já em seu destino, no teatro ou em conversa com seu anfitrião. O mesmo se verifica naqueles que, com razão, são chamados sonhos de conforto. Quando alguém que gostaria de prolongar o sono sonha já ter se levantado, se lavado ou já estar na escola, ao passo que, na realidade, segue dormindo. Prefere levantar-se no sonho a fazê-lo de verdade. Nesses sonhos, o desejo de dormir, que já identificamos como partícipe constante da formação do sonho, ganha clara expressão e se revela seu principal formador. A necessidade de dormir coloca-se, com toda razão, ao lado das outras grandes necessidades físicas. Quero mostrar aos senhores, mediante a reprodução de um quadro de Schwind, que está na Galeria Schack, de Munique, com que propriedade o pintor apreendeu o surgimento de um sonho a partir de uma situação vigente. Trata-se do sonho do prisioneiro,
que não poderia ter por conteúdo outra coisa senão sua libertação. É muito propício que a libertação ocorra por meio da janela, porque dela penetra o estímulo de luz que põe fim ao sono do prisioneiro. Os gnomos sobrepostos provavelmente representam as sucessivas posições que ele teria de assumir em sua escalada para alcançar a altura da janela. E, se não estou enganado, se não atribuo ao artista demasiada intencionalidade, o gnomo mais ao alto, aquele que cerra as grades, fazendo, portanto, o que ele próprio gostaria de fazer, ostenta os mesmos traços faciais do prisioneiro. Em todos os sonhos, à exceção dos infantis e daqueles de tipo infantil, a deformação, como já afirmei, se interpõe em nosso caminho como um impedimento. De início, não sabemos dizer se todos eles são realização de um desejo, como supomos. De seu conteúdo manifesto, não depreendemos o estímulo psíquico que lhes deu origem. E tampouco podemos provar que estão todos empenhados na abolição ou resolução desse estímulo. Precisam ser interpretados, isso é, traduzidos. É necessário desfazer a deformação, substituir seu conteúdo manifesto pelo latente antes que possamos formar um juízo sobre se aquilo que descobrimos em relação aos sonhos infantis pode reivindicar validade para todos os sonhos. Muito bem, boa noite a todos. Como vocês estão? As pessoas que estão aqui nos ouvindo ao vivo, vamos ver quem está aqui. Vejo Vanícia. Boa noite, Vanícia, tudo bem? Vejo a Flávia. Boa noite, Flávia, Tatiana. Tudo bom com vocês? Então, terminamos aqui a leitura da 8ª conferência sobre os sonhos, das conferências introdutórias à psicanálise, realizadas por Freud em 1915, 1916, e vamos caminhando aí na questão da interpretação dos sonhos, né? Fizemos aí um bom trajeto no mês de maio, que não deixa de me impressionar como passa rápido, né? Já dizia a música do Kid de Abelha, maio já está no final, sendo este aqui nosso último encontro do Quintas com Freud no mês de maio. E é muito interessante esta conferência em particular, porque percebam como avançou um pouco rápido demais e ele retorna, né? Se a gente voltar à conferência passada, do que ela estava já dando alguns indícios do trabalho do sonho, né? Ele estava dizendo do conteúdo manifesto, né? Que é o que o sonho narra, e ele falou dos pensamentos oníricos latentes, que seria o que o sonho oculta. E aí, aqui na conferência 8, ele volta, até no movimento, no próprio texto da interpretação dos sonhos, vocês podem perceber isso, e vou mostrar para vocês. Ele volta e traz aqui, então, claramente, utilizando aí os sonhos infantis como exemplo, a tese, né, de toda a interpretação dos sonhos. A tese de que o sonho é a realização de um desejo. Eu vou me referir aqui a algumas paginações da Companhia das Letras, para que vocês possam depois ir ao texto e conferirem esse movimento, porque é bem interessante.
Depois vou dar uma repassada em todo o movimento dessas conferências e vocês podem depois conferir, né? Então, esses sonhos de criança que ele cita aqui na conferência 8 estão aí no capítulo 3, o sonho é a realização de um desejo, na página 160, 161, quando ele cita os sonhos infantis, inclusive até o exemplo é o mesmo, da Dachstein, né? A escalada por degrau leva 6 horas, e ele vai trabalhando exatamente o que ele está trabalhando aqui nessa conferência, né? Inclusive, ele cita, né, que uma questão interessante com esse exemplo da criança, e eu vou ler aqui para vocês. Ó. Se quem tiver com a edição aí, está na página 163, é um pouquinho mais completa, mas ele fala assim: se admitirmos que a fala das crianças durante o sono também pertence ao âmbito dos sonhos, posso informar um dos sonhos mais infantis da minha coleção. Minha filha mais nova, então aqui ele já fala quem estava sonhando, era a Ana, né? Então, com 19 meses de idade, havia vomitado certa manhã e por isso ficou de jejum durante todo o dia. Na noite seguinte a esse dia de fome, nós a ouvimos exclamar excitadamente durante o sono: Ana Foyd, Moango, Moango silvestre, Melete, Mingau. Aqui fazendo até uma lalação, o que é, enfim, não sei. Na época, ela usava seu nome para expressar a ideia de que tomava posse de algo, como sabemos que a criança faz, né, antes de se conhecer como eu. O cardápio abrangia tudo o que lhe parecia uma refeição desejável. O fato de que os morangos apareciam nele em duas versões era uma demonstração contra os regulamentos de saúde domésticos e teve sua causa na circunstância, certamente percebida por ela, de que a babá havia atribuído sua indisposição ao consumo excessivo de morangos. No sonho, ela se vingou desse veredito desagradável para ela, né? E aqui, na nota de rodapé, ele conta a questão da avó, né? Que é o mesmo exemplo que ele deu. Então, é interessante, nessas notas aqui de rodapé, tem a nota 4 aí que está maior do que o próprio texto, né? A questão do Mungo Park está aqui também, nesse capítulo. Ou seja, a questão dos provérbios que estão aqui, ó, que talvez fica um pouco confuso entender os provérbios, como ele diz aqui, com o que sonha o ganso, né? E responde com o milho. Tem uma nota, né? Ele até cita o Ferenzi, e vocês podem verificar aí com mais detalhes essa questão. O que eu pretendi fazer aqui foi um link entre a conferência que acabamos de ouvir, que foi proferida, e a própria interpretação dos sonhos. E aqui temos, então, que o sonho é a realização de um desejo, né? Mas temos que tomar cuidado, né? Não quer dizer que... Vou citar um exemplo clássico aqui. Joãozinho quer comer o doce que está na geladeira. O pai o impede de fazê-lo porque está na hora de dormir e ele não pode comer doce. Vamos pôr um empecilho aí, porque já escovou os dentes, por exemplo. Joãozinho vai dormir com esse desejo insatisfeito. E Joãozinho sonha que o pai morreu. Mas não quer dizer que o Joãozinho está desejando que o pai dele morra, não. O que ele está desejando? Ele está desejando o doce que está na geladeira. Então, eu desejo... O que impedia, o que estava no caminho entre ele e o doce era a ordem do pai, né? Então, ele pôde ir à geladeira, comer o doce e se... Então, exatamente como os sonhos narrados aqui, né?
queria escalar a montanha, né? Queria ficar mais tempo no lago. Isso é bem comum, né? Lembram-se dos estímulos, né? Os estímulos externos que o Freud citou, aqui ele volta a falar disso. O clássico exemplo é da sede. E me desculpe meu lapso de leitura, eu li sede soturna, né? É uma sede noturna. Nesse ponto aqui, me permitam até reler esse parágrafo, que ele diz assim: é comum que, vítima de sede noturna, uma pessoa que tenha degustado pratos de forte tempero durante o jantar sonhe estar bebendo. No sonho, é de certo impossível resolver uma necessidade mais forte de comida ou bebida. O sonhador acorda sedento e precisa, então, tomar água de verdade. Faça um experimento. Às vezes a gente vai dormir de jejum, vai fazer um exame, alguma coisa assim, como me aconteceu semana passada, eu tive que jejuar por 12 horas para fazer um exame de sangue na manhã seguinte e vai dormir não com fome, mas com alguma... diferente do que é o normal. Eu sonhei que eu estava comendo. Então são coisas normais, né? Esses sonhos que ele chama aqui de sonhos de impaciência, eu tenho praticamente sempre. Assim como são comuns também esses sonhos, como ele cita aqui, de continuar dormindo, né? Se você tem que trabalhar e tal, e você quer ficar dormindo, aí você sonha que você já está trabalhando e depois percebe que é tudo um sonho. Isso é bem interessante, né? E terminando a leitura desse parágrafo, só para corrigir também, uma leitura, um lapso que tive, ele fala: na prática, é insignificante o que o sonho opera nesse caso, mas não menos claro é que ele surge com o propósito de preservar o sono do estímulo que compele ao despertar e à ação. Então, o sonho tem a função de garantir a continuação do sono. É a função do sonho. Lacan depois diz que para que o sujeito impedir que o sujeito acorde, mas ele acorda e continua sonhando, né? Mais ou menos assim, não lembro a citação exata, mas eu sonho aí no sentido metafórico, vamos dizer assim, né? Então nós temos essa questão. E outra questão importante que é trazida aqui nessa conferência é quando ele fala de uma vivência alucinatória, né? É inevitável associar, não associar, quer dizer, é inevitável não associar os sonhos com as obras surrealistas, né? Luis Buñuel, que é um cineasta espanhol, procurem aí na internet O Cão Andaluz, um filme dele que chama O Cão Andaluz, eu acho que tem no meu canal, se não me engano, se não tiver eu coloco lá para vocês, e vejam o quanto o surrealismo retrata essa questão do ilogismo do sonho, da falta de lógica do sonho, dessa experiência, dessa vivência alucinatória, né? A ponto da gente considerar que, então, todos psicotizamos de uma certa forma enquanto sonhamos, né? E por quê? Aí nós vamos ter o processo de trabalho do sonho, que é aí que vai entrar a condensação e o deslocamento. Aí é o trabalho do sonho. Nossa próxima conferência, vamos dar continuidade ao Quintas com Freud, como vocês já estão sabendo, então vamos dar continuidade às conferências, e nisso nós vamos ouvir Freud falando a respeito do material dos sonhos. A conferência 9 fala da censura dos sonhos. Mas eu já vou adiantar alguma coisa aqui para vocês irem pensando e vendo como as coisas se articulam. Então aqui foi claro que os restos diurnos são parte do material do sonho, né? Por isso que quando é criança a mãe fala para não assistir filme de terror antes de dormir, porque você vai sonhar com o monstro. Realmente é bem provável,
É muito provável, a gente acaba sonhando com coisas que a gente viu pouco antes de dormir, ou viu durante o dia, né? Vou recomendar novamente a leitura do sonho da barba do tio Joseph, né? Tem tudo a ver. Já li aqui para vocês no encontro passado o sonho da injeção de Irma, né? Então, restos diurnos, esses restos diurnos que são condensados e são deslocados de uma outra forma, né? E aí nós vamos ter também a censura, né? A censura, que são elementos do passado que acabam voltando de uma outra maneira, é o tópico da próxima conferência. E aí nós vamos ter os símbolos, o papel dos símbolos no sonho. Eu atualizo vocês aqui, então, nas nossas conferências. Então, nós vamos ter esta ordem, ele vai tratar desse material do sonho, a censura dos sonhos, o simbolismo dos sonhos, depois o trabalho do sonho, onde ele vai citar a condensação e o deslocamento. Então, vamos seguindo aí essa mesma trilha, né, seguida por Freud. Depois vem a elaboração, né? Nós vamos ter a questão da elaboração, né? Então, o trabalho do sonho são 5 passos, né? Condensação, deslocamento, a elaboração primária, que é a tradução disso em imagens, né? A elaboração secundária, que aí é a narrativa do sonho, e aí a dramatização, né? Aí a dramatização. Eu acho que eu já passei para vocês assim, muito rapidamente a questão da condensação e do deslocamento, né? A condensação seria você mesclar várias coisas em uma imagem só, né? A cara do pai com a barba do tio, por exemplo, é uma imagem que condensa vários elementos. Sonhei com um monstro e o monstro tinha a cara do meu pai. A gente sempre fala pai, mãe, mas enfim, né? E os deslocamentos são aqueles diferentes traços que aparecem espalhados em diversas partes dos sonhos. Então, são esses 2 mecanismos, né? Que depois vimos que se transformam em metáfora e metonímia de uma outra forma, né? Então, o objetivo aqui também não é esgotar tudo, né? É somente ir fazendo a trilha de Freud nessas conferências e colocar questionamentos, né? Colocar mais perguntas, né? Do que dar respostas prontas. Mas já temos aí, fechamos aqui no mês de maio com essas 4 conferências, e eu fiz aqui um pequeno apontamento do que já sabemos, então, sobre o sonho, né? Sabemos sobre o sonho que eles têm um passado, né? O Freud não foi, eu vou interpretar os sonhos, né? Então, no primeiro capítulo da interpretação dos sonhos, como na primeira conferência que lemos, que leva o sugestivo nome de dificuldades e primeiras aproximações, citando um pouco lá do que os outros pesquisadores fizeram, como eu disse com vocês, é o Freud cientista, a revisão bibliográfica. E aí vemos a conferência 6, que traz pressupostos e uma técnica. Então, nós temos aí uma técnica para interpretar os sonhos. Coloquei para vocês a questão do que é interpretar, uma coisa muito importante, os 2 pilares da psicanálise, né? A teoria da interpretação e a teoria da sexualidade, como nos ensina o querido professor Daniel Omar Pérez em suas transmissões, e eu concordo em gênero, número e grau, para dizer assim. E aí eu joguei a vocês a questão do que é o interpretar, né? E aí podemos chegar até o que é o interpretar para a psicanálise, né? Chegamos nessa parte, né? Vimos que a interpretação do sonho não é revelar o lado oculto do sonho, né? E quem sabe é somente o sonhador, lembram? Ele sabe, mas não sabe que sabe.
né? Vimos o sonho aí como um fenômeno psíquico, vimos o sonho comparado aí ao ato falho, com aquela diferença: o ato falho é autoexplicativo, o sonho não é autoexplicativo, né? Vimos que isso se dá através das associações livres. O sentido do sonho é dado pelo sonhador através das associações livres. Então, o sonho que interessa para o analista não é o sonho sonhado, é o sonho falado, é o sonho narrado, é o sonho contado. E de preferência contado mais de uma vez, né? De preferência contado mais de uma vez. Fizemos esse trajeto. Chegamos ao conteúdo manifesto e aos pensamentos oníricos latentes, e aqui com a tese final, né? A realização de um desejo. Vamos abrir um parênteses: Freud revia a teoria psicanalítica constantemente. Em 1920, no Além do Princípio do Prazer, ele vai rever a teoria dos sonhos como realização de um desejo e vai colocar os sonhos de angústia em uma outra categoria. Isso aqui estamos em 1915, então 5 anos depois. 1915, 16, 5 anos, 4 anos depois. É interessante que vocês percebam também esse movimento. Ele vai colocar até os sonhos de angústia como uma base aí para a repetição. Os interessados em Além do Princípio do Prazer, já os convido novamente para o percurso de leitura que iniciarei semana que vem, aqui pela SPO. Esse tópico será dado. Leituras adicionais sobre o assunto. Já recomendei que vocês façam aí, né, acompanhem com a interpretação dos sonhos, né, que é um livro de fôlego, não é um livro fácil de ser lido. Estamos lendo indiretamente enquanto escutamos essas conferências. Nos artigos sobre a técnica, existe um texto que se chama O Uso da Interpretação dos Sonhos na Psicanálise, é um texto de 1911, ou seja, um texto anterior a isso que estamos ouvindo aqui. Seria bem interessante. E eu não comentei com vocês, existe um pequeno texto de Freud na edição da Companhia das Letras, está no mesmo volume da Psicopatologia Cotidiana, que chama Sobre os Sonhos. Então é um resumo da interpretação dos sonhos, talvez seja de mais fácil acesso, né? Freud ficou decepcionado quando a interpretação dos sonhos não vendeu muita coisa, e aí ele fez um resumo, né, que chama Sobre os Sonhos. Mas é claro que se tiverem fôlego para ler a interpretação dos sonhos, seria melhor, né? E deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Tatiana: Gustavo, mesmo nos sonhos infantis percebemos ainda algumas deformações. Correto, que ele coloca aqui. Ainda esses sonhos também trazem as deformações, mas são mais claros para perceber a realização do desejo, né? São mais claros. Eu não podia encerrar, e vamos encerrar e partir agora em caravana para o Instagram da SPO, onde há a grande live de hoje. Mulheres só em março, com Eduardo Amaral, a Ana Sui e a Denise Maurano. Então vamos sair aqui, quero ver vocês lá dando oi, fala assim, caravana do Quintas com Freud. Mas eu não podia deixar de fazer menção ao resultado da enquete. Eu joguei uma enquete aqui semana passada e transferi a enquete para o nosso grupo, e lá o resultado foi surpreendentemente o oposto do que foi aqui durante a transmissão. Então eu perguntei se vocês anotam sonhos. Aí eu coloquei sim e não, né? 8 pessoas não, e 2 pessoas colocaram que sim. O próprio Freud recomendava aos pacientes que anotassem os sonhos e levassem para análise, né? Às vezes até uma questão de autoanálise também. Mas ele diz aqui, citando o autor aqui, que agora me fugiu o nome, que esses sonhos poderiam ter sido anotados, né? Que na ânsia de continuar dormindo, ninguém vai sonhar, acordar, pegar uma folhinha lá e escrever, mas
É muito interessante, é um exercício muito interessante. Eu confesso que comecei a fazer isso, depois parei, né? Eu estava numa análise bem freudiana, e o analista pedia para eu anotar os sonhos e levar para ele. E é surpreendente como você descobre coisas por si mesmo, depois lendo o relato, ou pegando algum significante, alguma coisa. Bom, é muito legal essa tarefa. E indico aqui também um filme que chama A Tabacaria, não sei se vocês já viram. Acho que comentamos sobre ele no começo do nosso trabalho dos sonhos, onde ele pede o jovem lá para anotar os sonhos e depois levar para ele, né? O Freud. Muito bem, é com muita alegria, então, que vejo que o trabalho de maio foi produtivo. Espero que para vocês tenha instigado também e que continuemos agora no mês de junho com as leituras. Temos 5 quintas-feiras, ganhamos uma quinta-feira de lambuja aí. Então, qual que é a intenção, né? Termos aí da conferência 9, né, a censura dos sonhos, 10, o simbolismo dos sonhos, 11, o trabalho do sonho, né, formando aí a tríade, bem importante, 12, eu gosto muito da 12, análises de exemplos de sonhos, né? Então vamos aí até traços arcaicos e infantilismo dos sonhos. Espero contar com todos vocês, as inscrições já estão abertas, podem se manifestar lá no grupo, né? Seguimos juntos, Tatiana, muito obrigado. As inscrições para o percurso de leitura do Além do Princípio do Prazer também estão abertas, pode contactar a gente lá nos grupos, vocês têm acesso. Amanhã, deixa eu já dar o serviço todo de uma vez, amanhã, às 19 horas, eu estarei com Rafael Tenório, dando início às atividades do ramo de cinema do nosso núcleo de investigação psicanalítica, entre arte e psicanálise. Na segunda-feira, o percurso o ramo de literatura inicia também, às 19 horas, aqui no canal. Então tem muita coisa da SPO aqui para vocês, fiquem conosco. E vamos lá para o Instagram para ver a live Mulheres Só em Março. Um grande abraço a todos e até a próxima. Vou ficando por aqui.